Olá, meus amigos, Shalom. Nesse vídeo eu quero começar agradecendo a todos os internautas, aqueles que acompanham o meu canal, que clicam no joinha aí, que compartilham os vídeos, que dividem aí, que mandam mensagens para mim agradecendo. Isso me incentiva a continuar o trabalho, né? Embora a gente não trabalhe em busca de méritos, mas é bom quando a nossa devoção diária acaba influenciando positivamente a vida de outras pessoas. E eu quero agradecer a todos aqueles que se sentem influenciados positivamente pelas nossas mensagens e que compartilham, fazem questão de compartilhar comigo o quanto tem sido positivo na vida dessas pessoas. Então eu quero agradecer a todos vocês. Mas, claro, a lição de hoje vem dentro da porção de Mishpatim. Mishpatim vem da palavra Mishpat, que são as sentenças, os juízos ou os estatutos, os mandamentos que Deus ordenou ao povo de Israel ainda durante a sua caminhada pelo deserto, logo no começo, logo após Moisés ter recebido ali os 10 mandamentos. Essa porção, Mishpatim, compreende os textos de Êxodo, capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 18. E traz uma série de leis, e eu quero abordar uma dessas leis com vocês hoje, que está escrito lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 1 e 2. Nos diz assim a Torá: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. É interessante a gente observar que apenas 2 versos da Torá podem nos trazer grandes lições, desde os tempos de Moisés até os dias de hoje, e parece que principalmente nos dias de hoje. E eu quero compartilhar com vocês um pensamento a respeito das redes sociais, da internet, nos dias de hoje. Você sabe que existe o Facebook, existe o WhatsApp, existe uma série de redes sociais disponíveis aí para qualquer pessoa. Basta ter acesso à internet, você pode criar um e-mail falso ou verdadeiro e espalhar notícias. Correntes, por exemplo, né? E dentre essas muitas correntes com notícias falsas que surgem pela internet, quero compartilhar algumas que a gente vai lembrando, especialmente em épocas de política, né, de eleição, e não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Mas, por exemplo, quantas vezes você já recebeu notícias aí, olha, atualize o seu título de eleitor, porque o governo vai cobrar uma taxa tal, vai cobrar multa, né? Você tem até 1º de abril para atualizar o seu título. Daí você corre até o juizado lá e eles vão te falar, não existe nada disso. E agora, por exemplo, existe uma outra corrente falando acerca da vacina da febre amarela. A febre amarela recentemente matou algumas pessoas no estado de São Paulo, em outros estados, e daí o governo correu para fazer a vacina da febre amarela nas pessoas. E várias correntes surgiram ali de que a vacina da febre amarela mata, se o governo quer te matar, se você tomar você vai morrer. Existe uma série de outras, né, correntes aí que são duvidosas, você tem que checar a informação. E isso está na Torá. Não espalhar notícias falsas. Quando você receber uma notícia, antes de compartilhar na sua rede social, verifique se essa notícia é verdadeira. Procure em sites oficiais de jornalistas reconhecidos, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Muitas vezes as pessoas colocam lá, saiu no Jornal Nacional, mas não dizem qual dia, em qual edição, e não põe a matéria, né? Saiu no jornal tal, essa matéria da Gazeta do Povo, que é um jornal aqui do Paraná, matéria da Gazeta do Povo, mas não diz que dia, quem foi o jornalista que escreveu. E se diz, você tem que procurar no Google ali, procura para ver se essa matéria realmente é verdadeira. Não ficar espalhando notícias falsas. E essas notícias acabam prejudicando outras pessoas. Pessoas que não têm o que fazer, ficam plantando falsas notícias no meio jornalístico ou no meio religioso. Se você é evangélico, se você é católico, se você é judeu, falsas notícias falando contra o seu pastor, falando contra o seu rabino, contra o seu padre, contra qualquer pessoa. E simplesmente a pessoa colocou ali na internet e está valendo aquela notícia é tida por verdadeira. E o que a Torá nos diz? O que o mandamento de Deus nos diz? Nos diz não espalhar notícias falsas.
nem dar mão ao ímpio. Quando você espalha uma notícia falsa, você está dando mão ao ímpio, compartilhando com ele, para ser testemunha maldosa, falsa, maldosa, e isso vai prejudicar outras pessoas. Imagine se você, numa situação em que você tem que provar a sua honestidade, quando na verdade a situação deveria ser o contrário, a pessoa ter que provar. E existem os meios. E pela Torá, não basta simplesmente você testemunhar uma situação. Vamos ver o que nos diz a Torá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 17, versículo 6 diz assim: por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim tirarás o mal do meio de ti. E o que isso nos ensina? Que precisa mais de uma testemunha, porque uma só testemunha pode ver de uma maneira deturpada, pode interpretar mal, pode estar mal intencionada, pode inventar, né? Agora, quando existem mais de uma, a chance é menor. Ainda a Torá nos diz para inquirir bem as testemunhas, para perguntar bem, pergunta em separado, olha, foi assim? O que diz lá? Foi assim? Foi tal coisa? Mas o fulano diz. Para inquirir bem, para não falsear a verdade, a Torá nos diz. Então a gente precisa ter cuidado, ter mais maturidade no pensar. Agora que estamos entrando em época de eleição, tenha muito cuidado com as notícias que você compartilha, porque você pode ser julgado por conta disso. Não pela justiça dos homens, mas por Deus, por ter sido uma justiça falsa, por ter sido uma testemunha falsa. E isso vai prejudicar você diante de Deus. Tome cuidado. Não seguirás a multidão, está no versículo 2 aí de Êxodo capítulo 23. Não seguirás a multidão numa demanda. Não é porque todo mundo está dizendo tal coisa que você também vai dizer. Você precisa ter provas, precisa ter embasamento. Isso vai servir para a sua própria garantia. Mas e se alguém me perguntar o que eu acho de tal coisa? Eu não acho nada. Eu não tenho provas, eu não tenho o que julgar. E o texto da Torá diz, Deuteronômio capítulo 17, que a mão das testemunhas será a primeira contra. O que isso significa? Significa que quando alguém fala para você, olha, eu vi fulano fazendo tal coisa, mas não diz que fui eu, ela está sendo uma testemunha maldosa. E muitas vezes, na sua sinceridade, na sua honestidade, você acredita e você acaba se dando mal por conta disso. Evite esse tipo de comportamento. Quando alguém falar para você, olha, eu vi tal coisa acontecendo, você tem que falar, então você tem que testemunhar a respeito disso. Não, eu não quero me envolver. Não, então não pode. Isso está errado. A Torá proíbe isso. Porque daí começa a criar falatórios. E isso produz o que é chamado de Lashon Hará, a língua maldizente. E Deus abomina isso. Isso faz mal para você espiritualmente. Provérbios também nos fala disso. Vamos ler um texto de Provérbios? A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Na Brit Hadashah, nos escritos da Brit Hadashah, Shaul Hashalia, o apóstolo Paulo, também fala a respeito, mostrando o conhecimento da Torá. Muitas vezes as pessoas olham para o Novo Testamento e falam que os discípulos de Yeshua eram contra a Torá. Não, eles cumpriam. Segunda carta de Shaul Hashalia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz assim: é esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Então, eu espero que esses conselhos da Torá, da Brit Hadashah, de Provérbios, possam ter valia na nossa vida. A gente evitar se envolver em demanda que não é nossa. A gente evitar falar só porque todo mundo está falando. E a gente evitar ser testemunha falsa. Para não ser testemunha falsa, tome cuidado com todas as informações, especialmente as que chegam a você através de redes sociais. Tá bom? Verifique a informação, cheque a informação, porque isso vai fazer bem para você e vai evitar que pessoas inocentes acabem sendo punidas por algo que elas não cometeram e a sua mão passe a estar suja de pecado alheio. Então tome cuidado com isso, tá? E eu quero encerrar com uma oração do Sidur que a gente deve fazer todas as manhãs.
Está na página 26 do Sidur, e a gente faz todo o Shabat também. Yehi Ratzon, nos diz assim, oração de Rabi. Que seja da tua vontade, ó eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos livres hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância, e traz uma série de outras coisas que Deus nos livre, e daí diz assim, da má língua e da falsa acusação, que Deus nos livre da má língua e da falsa acusação, do falso testemunho, do ódio humano. Também livra-nos do castigo do Gehinam. Que Deus possa nos livrar da falsa acusação, do falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, e que Deus possa dar a nós a oportunidade de agirmos com justiça genuína, porque isso é o que a Torá demanda de cada um de nós. Grande abraço, Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com seus amigos, clique aqui e assista um outro vídeo do nosso canal, um vídeo falando sobre Israel, e que Deus te abençoe, dando a você sempre sabedoria ao receber notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas, mas que Deus nos livre de julgamento falso. Grande abraço, shalom e até a próxima. Tchau.